Alex Silvestre. Ó, tratou Murilo Vilas Boas. Bem, né? Murilo é parceiro. Mas já estava com saudades de você. Vai lá que Fabrício tá no comando, tá... Falando em comando, quem tá comandando essa parada toda aí? Futebol muda muito, né? Vamos conferir logo a classificação do Campeonato Brasileiro pra gente já começar o programa trazendo o atual cenário do Brasileirão. Palmeiras líder 61, Flamengo em segundo com 61, Cruzeiro 56 é o terceiro, Mirassol. Ali começa a briga do Bahia. O Mirassol quarto colocado com 52. Mirassol tem um jogo muito difícil, hein? A gente vai falar daqui a pouquinho dessa sequência do Brasileirão. O Bahia pega a equipe do São Paulo fora de casa, jogo às 8h30 amanhã. E se o Bahia vence o São Paulo, já pode igualar a pontuação do Mirassol. O Mirassol joga fora de casa contra o Sport. É o lanterna? É. Mas o Sport vem tirando pontos de muitos times nesse momento do campeonato. Principalmente jogando lá na Ilha do Retiro. Então pode ser que o Mirassol perca pontos jogando contra o time de Recife. E o Bahia, vencendo a equipe do São Paulo lá no Morumbi, pode chegar a alcançar, ou pelo menos se aproximar da equipe do Mirassol. Sexto colocado, Botafogo com 46. Primeira página da tabela fechada com Fluminense, Vasco, São Paulo e Bragantino. E chama atenção, a partir do Bragantino já começa a briga do Vitória. O Bragantino tem 36 pontos, 5 apenas à frente do Vitória, que é o 17º. Olha quanta gente aqui nessa briga. 11º Corinthians, 36. Segundo o Grêmio, né, na 12ª colocação, o Grêmio com 36. O Ceará, 13º com 35. Mesma pontuação do Inter, 14º. O Atlético Mineiro aparece logo depois com 33. E aqui o Santos, o primeiro fora da zona, com 31 pontos. O Vitória pega o Corinthians e olha que interessante, Alex. Se o Vitória vence o Corinthians, encurta para 2 pontos a diferença para o Timão. E acredito que se o Vitória vence no Barradão, a equipe, amanhã, a equipe do... Oh, meu Deus. Falhou, foi. Do Corinthians, homem. Do Corinthians, né? Nossa. Tanto falhou. Paulista que agora eu falei feio, né? Pois é, o Vitória pega o Corinthians no Barradão, esse jogo às 4 da tarde, e se vence o Corinthians, encurta para 2 pontos essa diferença. Então, importante o Vitória vencer essa partida jogando no Barradão. O Bahia, por sua vez, tem que vencer o Mirassol e chega a essa reta final do Campeonato Brasileiro com algumas peças retornando, né? E por conta disso, o técnico Rogério Ceni falou, após, né, o último triunfo do Bahia sobre o Internacional na última quarta-feira, ele falou desse retorno de alguns atletas e dessa reta final com o Bahia bem forte, né, Rogério? Esse jogo é do primeiro turno, né? Em tese, né? Eu não considero muito porque você continua 19 e depois 19. Mas se você for analisar, é o melhor primeiro turno da história do Bahia. São 33 pontos conquistados. 33 pontos não é uma média baixa, né? E a gente vem num segundo turno agora, eu acho que com jogadores voltando, podendo tentar crescer, né? Juba hoje jogando 60 minutos, não sei se ele vai ter condições para o jogo do São Paulo. Eric entrando hoje no jogo, podendo ser uma alternativa para, sei lá, 30, 40 minutos contra o São Paulo. E a gente espera a volta também do Caio, que é importante, do Pulga, que é importante pra gente. O Canu voltando, e eu não consegui dar uma oportunidade para ele, ele ia entrar até no lugar do David no último jogo, quando o David tomou a pancada, e o motivo que o deixou fora foi esse do jogo hoje. Mas a gente quer rodar, quer botar todo mundo para se sentir parte, se sentir importante do grupo. Nem sempre a gente consegue. Nestor e Michel estão tendo minutos, agora com a saída do Everton, enfim. Para isso serve um elenco, isso mostra a força do elenco que consegue minimamente competir e se manter no alto da tabela. Tá aí o técnico Rogério Ceni falando de alguns retornos, né? O Bahia já teve o retorno domingo, já teve o retorno do Juba, o Eric Pulga tá para voltar a qualquer momento, o Everton Ribeiro, daqui a pouco a gente fala do Everton, que ele fala desse possível retorno do capitão e camisa 10 tricolor. Quero chamar a atenção, Alex, para os próximos jogos do Bahia, né? O Rogério falou aí da reta final. Bahia encara o São Paulo amanhã às 9h30 lá no Morumbi, sequência com Red Bull Bragantino no dia 2 de novembro, jogo na Arena Fonte Nova, depois pelo Atlético Mineiro fora de casa, ainda no mês de novembro, enfrenta o Internacional lá no Beira-Rio e volta para 2 jogos em casa contra Fortaleza e Vasco. Percebo que são times que estão abaixo do Bahia na tábua de classificação, ou seja, se o Bahia conseguir aí performar como vem performando no Campeonato Brasileiro, 15 pontos aí o Bahia pode conseguir desses 18 possíveis, né? Acreditando talvez em algum escorregão contra o Inter fora, contra o Atlético ou até mesmo contra o São Paulo. Então, a sequência muito positiva para a equipe do Bahia. Sequência positiva tem tido também o William José, o artilheiro do tricolor na temporada com 16 gols, vem sendo destaque nas últimas partidas. Fez gol contra o Grêmio, fez gol contra o Inter e tem a aposta do técnico Rogério Ceni na sequência da competição.
O William fez um ótimo jogo passado, hoje novamente ele faz uma função mais de 9 na primeira parte do jogo, quando a gente muda o sistema de jogo, quando tira Juba no minuto 15, que Iago começa a passar para o lado, ele volta a fazer mais ou menos o que ele fez no jogo contra o Flamengo, baixando para ser esse quarto homem. Então, assim, é um jogador inteligente, ele não tem, logicamente, a mesma condição física do que um garoto de 20 e poucos anos, ele é um pouco mais pesado, mas ele te dá muita sustentação, é um jogador que acrescenta muito na parte técnica, e cabe a ele tem mais um ano de contrato aqui, né? Cabe a ele sempre tentar evoluir, melhorar, se cuidar. Faz parte, alimentação, tudo, faz parte para que ele se mantiver no peso, se ele conseguir entrar cada vez mais em forma, ele é um jogador inteligentíssimo e extremamente útil. Ele talvez não tenha sido o melhor jogador em campo em nenhum dos jogos, mas ele está aqui no top 3 ali, ele nos últimos jogos ele teve participações decisivas para a gente. Tá aí, né? O William José, que além dos 16 gols na temporada, já tem 7 no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do Bahia em 2025, é o artilheiro tricolor no Campeonato Nacional. Um outro retorno, né? Outra peça importante no Bahia é Everton Ribeiro. Quando será que o capitão tricolor voltará a atuar pelo Bahia? O técnico Rogério Ceni falou sobre isso na coletiva após o triunfo tricolor sobre a equipe do Grêmio. Sobre o Everton, eu sei que para esse jogo ele não volta, ele ainda está na academia fazendo trabalhos, né? Nós temos que analisar a evolução dele no dia a dia, quem sabe até para o próximo fim de semana contra o Red Bull, que é no domingo, né? No outro domingo. Dependendo da evolução dele nos treinamentos, de que intensidade possa aplicar nos treinamentos, ele possa estar já relacionado. Senão é uma questão médica mais, e eu não sei como é que está a programação para ele, o foco nesses dias, eu sei que eu não posso utilizá-lo, então eu tiro um pouco o foco dele para olhar para os jogadores que estão à disposição. Conforme o departamento médico passe para a gente no decorrer da semana, nós saberemos se ele pode contra o Red Bull ou mais uma semana. Enfim, eu acho que o principal nesse momento é a recuperação dele, né? A saúde, né? Não é uma questão de lesão, né? É saúde, né? Então esse é o principal, que ele se preocupe em recuperar a saúde, esteja pronto. E aí, quando ele estiver pronto, nós vamos analisar se ele tem condições de alguns minutos, se ele tem condições de começar um jogo, de jogar 60, 70 minutos, ou se entrar no decorrer do jogo. Muito bem, tá aí Everton Ribeiro, né? Que ele possa voltar, é claro que de maneira prioritária a saúde, né? Questão que envolveu ali o câncer na tireoide, mas ele estando bem clinicamente vai ajudar demais o Bahia nessa reta final de Campeonato Brasileiro, como outros retornos que possam acontecer. O técnico Rogério Ceni, agora há pouco a gente ouviu, falou sobre esses possíveis retornos. E no Vitória, hein? Quem retornou bem foi Mateuzinho, né? E voltou a jogar futebol. Foi decisivo na última partida do Vitória, fez um gol na Vila Belmiro contra o Santos, deu uma provocada no Neymar e será peça importante contra o Corinthians. Mateuzinho, camisa 10, carregava nos ombros o peso de um jejum incômodo. 6 meses sem balançar as redes. Última vez foi na vitória contra o Fortaleza em 16 de abril. Mas no palco onde Pelé mais brilhou, foi ele quem resolveu. Gol importante, celebrado como Neymar. Sim, ele mesmo, o príncipe da Vila Belmiro. E lá estava ele, no camarote, assistindo ao vivo a provocação. Com cara de poucos amigos, né? O gol de Mateuzinho jogou o Santos na confusão. Com o mesmo número de pontos do Vitória, primeiro time na zona. Do outro lado, quem vibrou mesmo foi João Pedro, o filho do goleador da noite, pequeno no tamanho, gigante na torcida pelo Leão. Nas redes, comemorou como se fosse ele o autor do gol. Pense num garoto carismático. O Vitória não venceu apenas o Santos, derrubou 3 tabus de uma só vez. Nunca havia ganhado na Vila, não tinha vencido fora de casa neste Brasileirão e ainda emendou 2 vitórias seguidas na competição. Sábado é no Barradão lotado, diante do Corinthians. É a chance do Leão, enfim, deixar essa zona maldita. Tá aí Mateuzinho, né? Se o Mateuzinho estiver jogando bem, meus amigos, pra mim é titular absoluto dessa equipe do Vitória. Alex, vamos então conferir os próximos jogos do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro? Tá aqui, ó, Vitória encara a equipe do Corinthians, né? Jogo que acontece amanhã às 4 da tarde. Agora há pouco me deu um branco, né? Quase esqueci do Corinthians, mas tá aí, né, pra todo mundo ver. Na próxima semana, né, também um sábado, encara o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. O Cruzeiro briga pelo título, acho que é um Vitória ali que pode até descartar esses pontos dentro de uma perspectiva
perspectiva, né? Volta para pegar o Inter no Barradão, segue no Barradão para pegar o Botafogo e depois sai para 2 jogos fora de casa contra equipes que estarão brigando na parte de baixo da tabela. O Red Bull Bragantino, que conquistou apenas 9 dos últimos 30 pontos disputados, é o 10º, tem 36, está 5 apenas à frente do Vitória, então pode ser que daqui a 5 rodadas eles estejam ainda mais próximos. E o Sport, né, que praticamente caiu para a segunda divisão, talvez nesse encontro contra o Vitória o Sport já tenha matematicamente caído, então pode ser um confronto muito acessível para o Leão. 10 a 12 pontos o Vitória pode conquistar aí e se conseguir esse feito, vai sim sair da zona do rebaixamento. Mas para começar essa sequência positiva, precisa vencer o Corinthians amanhã no Barradão. Jair Ventura espera um Barradão lotado e falou como é que foi a preparação do time, como é que está sendo a preparação do time para esse jogo. Com pouco tempo de treino, através de vídeo, de feedback para os caras, a gente mostra, a gente consegue estar evoluindo, a gente vem numa crescente, você vê que a gente vem vencendo e vem cada vez sofrendo menos, então isso é importante. A gente sabe que vai ser muito difícil, não está nada resolvido, mas já foi pior, né? Nós já tivemos a 6 pontos aí de sair, hoje a gente iguala, lógico que temos um jogo a mais, mas a gente está no bolo. O Juventude venceu, colou na gente, o que jogou, mas uma obrigatoriedade de nós vencermos, e a gente consegue essa primeira vitória para tirar aquele peso, mas nada muda da nossa obrigação de vencer em casa, porque senão, daqui, se não vence em casa, trocamos uma por outra. Então, eu sei que não preciso chamar, né? Até falaram que eu estava, não sei o que, está falando da torcida, mas não precisa chamar mesmo. Nossa torcida vai estar lotada, vai encher a nossa casa, o Barradão vai estar fervendo de novo e que a gente, junto com a nossa torcida, possamos conseguir essa sequência de vitórias, mais um feito para ser quebrado e quem sabe a gente conseguir sair, né, momentaneamente dessa zona de incômodo. Você assiste o jogo aonde? Eu sempre tô coladinho, né? Rádio Sociedade da Bahia, assistindo também, ouvindo pela Rádio Sociedade. Você tá falando da concorrência aqui, né? Tá vendendo o peixe dele, deixa ele, ó, trabalhador tem moral. Ô, filho, vem cá. Amanhã, inclusive, vou narrar esse jogo do Vitória contra o Corinthians. Né? Deixa eu te falar uma coisa, Dona Marinha me agarrou pela camisa e disse assim, Fabrício tirou onda quarta-feira no Aratu 24 horas. Manda um cheiro pra ela, vá. Um beijo, Dona Marinha? Lá do Garcia. Ô, Dona Maria, lá do Garcia, um beijo pra senhora. Obrigado pelo carinho da audiência. Você tem que ir lá tomar uma, pô. Vamos lá, tá combinado, hein, Alex? Vamos combinar? No Garcia tomar esse cafezinho. Rede social. Né? @Fabrício S. Cunha. Tá aí. Grande Fabrício Cunha. Um abraço, gente. Gente, ó.